Retomando os trabalhos às 15 horas e 54 minutos. Só para explicar para quem está acompanhando, nós estamos com uma queda parcial de energia aqui no fórum, prejudicou a conexão à internet e a transmissão no YouTube. Peço desculpas, mas eu acho que agora, a partir de agora, a gente consegue restabelecer. Então, dito isso, relembro, o que pode e o que não pode ser abordado aqui, os artigos que eu li anteriormente. Passo a palavra à defesa por 1h30, iniciando às 15h55. Dr. Jackson, com a palavra. Doutor, se puder usar o microfone que está ali. Eu falo bem alto, excelência, então acho que não vou ter problema algum de tudo que eu posso captar. Tá. Eu posso fazer um teste, daí claro. Acompanhando, daí se for necessário eu dou um toque no doutor. Teste, pronto. Tá. Durante o trabalho a gente vai acompanhando pelo YouTube para ver se vai ser necessário. Receba a palavra, excelência, invocando aqui as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Salvador. Inicia os trabalhos cumprimentando a todos. A função da defesa consiste em ser ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz de seus direitos legais. A defesa é de direito para todos os acusados, não havendo crime por mais hediondo, cujo julgamento não deva ser assistido da palavra acalmadora, ou retificadora, ou consoladora, ou atenuadora do advogado. Seja quem for o advogado, e por mais horrenda que seja a acusação, o patrocínio do advogado, assim entendido e exercido, terá foros de meritório e se recomendará como útil à sociedade. A defesa aqui, jurados, não é apenas de um pobre diabo que mata a sua esposa a facadas, que acaba com a vida de uma série de pessoas, mas uma defesa da sociedade. Enquanto nós estivermos aqui, ouvirmos da boca de um membro do Ministério Público que um crime é maior e o outro é menor, sendo que todos são criminosos, nós teremos uma sociedade em risco. No livro Verdugo, o autor fala: toda pessoa é capaz de matar, e o amor e o ódio são perigosamente limítrofes. Um marido apaixonado descobre uma traição. A vida imitando a arte imitando a vida. Isso é uma tragédia familiar, é uma tragédia social que já estava escrita há muito tempo e que nós precisamos, antes de observar a chuva, entender como é que essa nuvem se formou. Nós não devemos aqui ouvir um clamor de quem quer que seja, da sociedade, da família, da advogada que representa os interesses da acusação privada, e julgar alguém, condenar alguém pelos 5 minutos de vida, dos 5 minutos em que ele falha e comete o pior dos erros. Nós precisamos analisar muito mais do que isso e fazer o que ele mesmo pediu: condená-lo, mas com justiça. E aqui está a defesa da sociedade. Se assim não procedermos, jurado Leandro, daqui a pouco teremos qualquer um do povo sendo acusado do mais brando crime, como se pior criminoso fosse. Dar a César o que é de César. Isso é justiça. Isso é justiça.
Qualquer coisa diferente disso é justiçamento, é vingança. Isso nós não podemos admitir na nossa sociedade. Teríamos aqui uma tirania, alguém que com uma simples canetada coloque pessoas atrás das grades pelo tempo que bem entender. E será que talvez não estamos nos aproximando disso mesmo? Nós vemos decisões unilaterais partindo da mais alta corte da República e que colocam caminhões de pessoas atrás das grades sem direito sequer ao contraditório, porque foi assim que assistimos acontecer aqui hoje. Ora, entrego o que eu bem quero, faço o que eu bem quero, aqui pouco me importa com a defesa, é um pobre diabo. Não estamos nem aí com os seus direitos, não estamos nem aí com a sua defesa. É um crime bárbaro e isso basta. Não precisamos de mais nada. Condenem, jurados. Condenem. Nós só ouvimos uma voz aqui dentro desse plenário. A voz da condenação. Tanto dele quanto dos que representam a família e a sociedade. Todo mundo pede a condenação. Ninguém veio até aqui pedir absolvição. Foi completamente desnecessário tudo aquilo que foi falado. Foi um linchamento público. E nós tivemos a maior das injustiças acontecendo quando Jesus Cristo foi crucificado. Crucifiquem! É isso que pretendem aqui. Pela primeira vez eu vejo alguém que senta aqui, confessa o seu crime, diz que quer uma reprimenda e tem, por parte daqueles que o acusam, um achincalhamento. Porque o senhor mentiu nesse ponto, porque o senhor disse diferente desse ponto. Ora, mas ele matou na frente dos filhos, na frente da mãe, na frente dos irmãos. Isso é suficiente? Um pobre diabo, sim. Quem será o próximo, jurados? Faça a leitura aqui de uma matéria. Por favor. Promotor que descumpriu medidas protetivas da ex-esposa 101 vezes é afastado do cargo, determina a corregedoria. Bruno Vagais é promotor de justiça em Ibiporã, no norte do Paraná. Ex-esposa afirma que descumprimentos a fizeram mudar de cidade. Defesa do promotor diz que vai recorrer da decisão. Abaixo. O promotor Bruno Vagais de Ibiporã foi afastado temporariamente do cargo pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. O afastamento ocorre após ele descumprir por 101 vezes medidas protetivas que a ex-esposa tinha contra ele. Conforme o Ministério Público do Paraná, a decisão de afastamento é de quarta-feira. A defesa de Bruno afirmou que irá recorrer da decisão e classificou que ela é pautada em premissas fáticas e jurídicas equivocadas e foi proferida em um contexto de grande repercussão midiática. A medida é cautelar e, conforme a corregedoria, deve durar até a conclusão definitiva dos procedimentos administrativos. O caso tramita sob sigilo. A corregedoria também definiu que os procedimentos administrativos disciplinares contra Bruno devem continuar em andamento no MP Paraná. Em nota, o MP Paraná afirmou que aguarda a resposta do Tribunal de Justiça do Paraná desde 20 de junho sobre o levantamento do sigilo das ações penais em curso contra o promotor. Na segunda-feira, o CNMP tinha retirado de pauta a avaliação sobre as reclamações disciplinares que pesam contra Bruno. Desce. Críticas. Em entrevista ao G1, a ex-companheira do promotor, a servidora pública Fernanda B., discordou da decisão da Corregedoria em manter o Ministério Público do Paraná as investigações internas contra Vagais.
Não vejo com bons olhos a continuidade dos procedimentos administrativos pelo MP Paraná, por autoridades que já demonstram grande omissão e descasos anteriormente no decorrer dos últimos anos. Em nota, a defesa dela informou que já pontuou diversas vezes que o procedimento do CNMP trata-se de pleito de uma vítima de violência doméstica e familiar, em que se busca a intervenção daquele conselho com o fito de cessar o cenário de violência de gênero perpetrado pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Conforme a defesa, Fernanda foi ouvida em 8 oportunidades, nas quais ressaltou a violência perpetrada, sendo em algumas delas questionada inúmeras vezes sobre os mesmos fatos ocorridos. Assim, a continuidade dos procedimentos pelo CNMP demonstra-se como meio da mais adequado de prevenir novas revitimizações. A denúncia da ex-esposa, a servidora pública, lembra que o episódio de violência que levou a procurar ajuda aconteceu na volta de uma festa de aniversário. Na ocasião, então, o marido tocou as partes íntimas dela, sem consentimento, enquanto ela dirigia. No carro também estavam a filha deles, na época com 2 anos, e um amigo do acusado. Pelo crime, ele foi condenado a 3 anos de prisão por importunação sexual. O promotor recorreu. Fernanda contou também que teve a primeira medida protetiva concedida em dezembro de 2019, quando o casal ainda estava junto. Na ocasião, o documento determinou que Vagai se afastasse da casa onde moravam. O imóvel pertence a Fernanda, que afirma que o ex-marido permaneceu no apartamento e demorou a sair, descumprindo a determinação do juízo. É assim. No decorrer do processo, foram inúmeras provas, porque todo descumprimento eu fui relatando. Eu registrei o máximo de provas que eu tinha. Eu levei e nunca aconteceu nada. Eu não entendi até onde iria isso. Se precisaria da minha morte para fazerem alguma coisa. Em uma ocasião, quando ainda moravam juntos, ela disse que o marido encostou uma faca na barriga dela. Em outros momentos, por diversas vezes, o homem puxou o volante enquanto ela dirigia, conforme a vítima. Ainda segundo Fernanda, em uma das brigas, Vagai partiu para cima da mulher, que estava com o filho no colo. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança do prédio em que o casal morava. Atualmente, Bruno está proibido de se aproximar da ex-esposa e dos familiares dela, além de não poder fazer contato. Desde o início da separação, Fernanda diz que precisou mudar de cidade, passou a trabalhar em home office e evita sair de casa. Ele nunca ficou um dia na cadeia. 101 vezes ele descumpriu a medida. A esse aqui, a forca. A esse aqui, direitos. Uma mesma acusação, o mesmo órgão acusador. Jurados, todos têm direitos, todos, absolutamente todos, enquanto nós permitirmos que a acusação vá sendo empurrada goela abaixo de todo mundo, enquanto a acusação tenha que imperar porque a família chorou, porque o crime foi cruel, porque o crime foi bárbaro na frente dos filhos, porque não teve oportunidade de defesa, enquanto somente a fala de quem acusa se sobrepor a tudo que nós temos escritos na nossa legislação, nós teremos uma sociedade doente e um perigo de o próximo ser um de nós. Pense que aqui, por qualquer que seja o motivo, poderia ser um filho, um familiar da vítima, um irmão, um pai, verdugo,
toda pessoa é capaz de matar. Nós queríamos para os nossos familiares o quê? Vingança ou justiça? O que nós pedimos aqui é a condenação dele, mas de forma justa, de forma limpa, para que se um dia o meu filho sentar aqui, eu possa dizer, no caso dele foi feito justiça. Eu torço para que naquele caso ali também seja feita justiça. Eu não quero para o promotor vingança. Eu não acredito que ele mereça morrer, apodrecer, se despedaçar em praça pública, porque cometeu um erro. E um erro muito grave, jurado. Muito grave. Assim como o dele. Não existe crimezinho e não existe crimezão. Olha, mas o senhor vai comparar aqui um falso testemunho a um homicídio da mulher a facadas? Está no mesmo livro. A diferença é que nós queremos nos dois casos justiça e não vingança. Apresentando a vossas excelências a acusação, hoje nós pediremos aqui a condenação por um homicídio qualificado pela qualificadora do feminicídio. A qualificadora do feminicídio já coloca aqui uma pena de 12 a 30 anos. Então, nós não estamos pedindo para colocar ele em liberdade porque ele é um coitadinho. Nós não pedimos nada, nada, absolutamente nada além do que justiça. Nós temos uma série de questões aqui que levam a acreditar, porque a verdade real a gente nunca vai alcançar, mas que levam a acreditar que a ação dele é imbuída por violenta emoção. Violenta emoção. Ele acaba de descobrir que a esposa dele, a esposa que ele amava, agora não é mais dele. Agora é de outra pessoa. E ele senta aqui. Essa pessoa senta aqui. E por mais que eles digam, não tem ninguém bobo aqui. Não há nenhum bobo aqui. Por mais que ele diga que sequer conhecia ela, ele não soube responder. Ora, mas por que o senhor levou uma, depois o senhor volta, leva outra, e aí ainda o senhor ajeita a carona para todos os outros familiares que lá estavam? Pois é, não sei dizer. E nesse contexto, nesse cenário, é que nós temos alguém que vai até o encontro da esposa e que ouve dela, da boca da mulher que ele ama, que ela não é mais dele. E é nesse contexto que nós temos sim um feminicídio. Ninguém nega isso. Ninguém nega isso. O senhor vai pausar? Não. Ninguém nega que houve um homicídio. E esse homicídio é qualificado pelo feminicídio. Ele mata a esposa e merece essa retribuição estatal. Mas tem que ser de forma justa. E a lei, escutemos aqui mais uma vez os diálogos que foram extraídos do celular dele, contra gosto de quem os acusa. Porque isso não interessa para quem acusa. O que interessa é empurrar a goela abaixo toda a acusação. Ai, mas eu não estou entendendo. Não estou devendo alguma coisa, hein? Não estou entendendo não, viu? Fala pra mim, velho. Fala pra mim que não era você que desceu da caminhonete aí. Fala que era a Dé. Fala que era a Dé. Fala pra mim. Fala que não era você. Fala pra mim. Eu vi com os meus próprios olhos. Ai, doutor, tem que pausar, doutor. Tá bom. Tá bom. O que se quer é o justo na justa medida. Nada além disso. Nada além. Não há nenhuma proposta mirabolante aqui.
O que se trata aqui é de uma pequena redução, 1/6 na pena, porque é justo, não porque ele merece, porque é justo para todos, para a sociedade é justo que essa redução seja aplicada, e é uma pequena redução. Ai, mas eu não tô entendendo, não tô devendo alguma coisa, hein? Não tô entendendo não, viu? Não fala pra mim, Dé. Fala pra mim que não era você que desceu da caminhoneta aí. Fala que era a Dé. Fala que era a Dé. Fala pra mim, fala que não era você. Fala pra mim, eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi com os meus olhos. Fala que não era você. Fala pra mim. Ô meu filho, tá te doendo tanto, não tô entendendo não. Ganhou perfume, ganhou isso aqui, ó. Tá te doendo tanto por quê? Ah, vai caçar teu rumo, Lazarento. Então fala, Dé. Fala pra mim que não era você. Fala pra mim que não era você. Que ganha perfume, rapaz. Pensei que eu lá só pra fazer raiva você, tá? Até de lá eu comprei, sabe? Você acha que alguém vai dar alguma coisa? Ninguém dá nada. Não achei que você era tão baixa assim, Daiane. Não achei que você era tão puta desse jeito. Ah, se não achou? Mas o senhor achou foi nada, Lazarento. Vem aqui, quer chegar e vem aqui na frente do portão falar comigo? Vem aqui na frente falar que eu sou puto, Lazarento do diabo? Vem aqui falar pra mim que sou puto? Vagabundo, se eu ando com quem eu ando, se eu dou pra quem eu dou, você não tem nada a ver com a minha buceta. Vem aqui, seja homem. Venha. Venha, eu quero ver se ó. Você é puta. E muito agora que você viu. Fala que não era você. Ah, claro que era eu. Você tá achando que eu vou negar alguma coisa, meu filho? Ai, não devo compromisso com ninguém, Lazarento. Vou falar uma coisa pra você. Você tá achando que você vai ter boquinha por conta da moto? Você quer procurar os seus direitos? Eu vou procurar o meu. Aí eu quero ver se tem cu pra pagar tudo isso, que eu tenho metade da casa, eu tenho metade do carro e tudo mais, né? Você que sabe. Os diálogos entre o casal não estão dentro da normalidade de uma relação. Nós precisamos também entender e muito além do que aconteceu naquele dia. Não apenas observar a chuva, mas entender como essa nuvem se formou. Nós temos um contexto familiar que, infelizmente, desembocava nesse tipo de situação. Fernando, uma família disfuncional, mãe, pai, embora ele negue, a mãe aqui tenha tentado negar também isso, assim como os familiares aqui tentaram empurrar uma série de crimes, outros crimes, estupro, ameaça. Vem um senhor aqui, senta aqui e fala de uma ameaça de morte que nunca tinha retratado. Depois você volta para a defesa e fala, olha, então ele não matou? Claro que ele matou. Só que se o senhor está mentindo, o senhor merece a retribuição. Isso é instinto de defesa. Eu posso compreender perfeitamente tudo, absolutamente o que foi falado aqui. Absolutamente tudo eu compreendo. A família sangra, sofre, não supera de forma alguma e nunca vão superar a morte da mais nova da família, da mais amada, da mais adorada. O que eles querem dele é a morte também. E isso, mesmo que acontecesse, infelizmente, não entregaria à família o que tem de mais importante, a vida da Daiane novamente. Era isso que deveria acontecer aqui. Eu adoraria dizer, condenem, matem, façam o que quiser com ele, pois assim a Daiane estará de volta. Infelizmente, isso não é possível. Cabe a nós agora entendermos que o contexto familiar de ambos, quarta série, tendo que trabalhar cedo, ajudando nas despesas da casa quando o pai, que bebia, batia na mãe, tinha um comportamento agressivo, violento, estava doente e não podia sustentar a casa. Quem sustenta a casa é ele, o irmão mais velho. A irmã sai de casa e vai para a bolé do caminhão, vai trabalhar cedo. É isso que eles aprenderam em casa, é esse comportamento que eles tinham como espelho. O pai é espelho do filho. E isso vai moldando, formatando a personalidade do Fernando. E ele vê o pai embriagado, chegando em casa, batendo na mãe, falando palavrões para a mãe,
E ele cria a sua própria defesa, a sua autodefesa. Ora, a bebida só traz desgraça na vida das pessoas. E de todo o senhor não está errado, Fernando. Porque a bebida, para aquele que não tem qualquer controle sobre ela, só terá desgraça na sua vida. A diferença entre o antídoto e o veneno é a quantidade, é a forma de manipulá-lo. Então a bebida certamente ela é muito prejudicial. E da mesma forma nós tivemos a Daiane num contexto familiar de uma vida dura, de uma vida difícil, em que as pessoas de dentro de casa entendem como natural a cervejinha no final de semana. Nós ouvimos aqui dos familiares, ora, não há problema algum em se tomar uma cervejinha ao final de semana, em se fazer um churrasquinho, e obviamente que não há esse problema. Mas os comportamentos excessivos, os excessos vão moldando o caráter, o comportamento, as atitudes, e isso certamente vai trazer consequências. Na vida do Fernando, uma desgraça. Ele vai se inflando. E hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, amanhã é outra coisa. Hoje nós vemos uma traição, pelo menos na cabeça dele, porque essa traição nunca existiu, ela estava separada dele, mas na cabeça dele havia uma traição. E ele vai se inflando, e ele recebe uma mensagem, ele encaminha uma outra mensagem: sua puta! E ela também, ela vai se inflamando, ela vai pegando fogo, tudo dentro desse contexto familiar de ambos. E isso vai crescendo, isso vai aumentando, e de repente ela fala: eu dei mesmo, e você não tem nada com isso, eu tô solteira e não tenho compromisso com ninguém, vá caçar teu rumo, seu lazarento. E ele, explode, e ali já não é mais ele. Essa é a violenta emoção. Esse é o cenário, é o pano de fundo desse crime. E aos olhos da justiça, nós temos tá lá na frente, a violenta emoção. Vou voltar explicando tudo aqui, tudo que está aqui. É isso o pano de fundo desse crime. E eu não estou falando aqui que a culpa é dela, ou que, nossa, ele se inflamou, matou, agora, doutor, nós somos obrigados a absolver um bandido desse? De forma alguma. Vocês devem condenar ele. Mas esse contexto familiar, esse contexto muito mais amplo, e que ao final gera a violenta emoção, tem uma pequena redução na pena. Só isso que nós pedimos. Uma pequena redução na pena. E eu vou mostrar que ele não vai sair daqui pela porta da frente. Ninguém vai ficar insatisfeito aqui porque foi reconhecida uma pequena redução de pena. Vocês vão estar fazendo justiça e aplicando o que a lei diz. A lei diz que para esses casos haveria uma pequena redução da pena. E ela vai girar ali dentro dos limites legais também, que eu vou explicar a vossas excelências. Nós temos aqui uma discussão acerca do ingresso dele na residência, se houve uma discussão ou se não houve. Quando passamos a ouvir os familiares na delegacia, né, o fato acontece, é relatado o boletim de ocorrência, o delegado, por meio de portaria, abre a investigação de um crime de feminicídio. A princípio, uma investigação. Ele já não está mais lá. Ele,
sob a falsa percepção, e isso eu deixo claro à sociedade, a todos que nos ouvem, não existe mais escapar de um flagrante e vai ficar tudo bem, porque será alcançado pela justiça, assim como o Fernando foi alcançado. Quando o Fernando vai e se apresenta à delegacia, já havia contra ele um mandado de prisão preventiva, e é por isso que ele fica preso, e não é só ouvido na delegacia. A autoridade policial foi rápida, abriu a investigação, pediu, representou pela preventiva dele. Quando ele se apresenta, a preventiva está ali. Agora o senhor ficará preso. Desde então ele nunca mais saiu. E é importante deixar claro, ele se apresenta. Mas com aquela percepção, talvez, né? Isso é o que eu penso. Talvez com aquela percepção que, olha, eu fujo do flagrante, me apresento 24 horas depois, e aí eu não fico preso, respondo esse processo em liberdade. Não estou dizendo que é o que ele pensou, mas estou dizendo que as pessoas talvez pensem dessa forma. E aí nós temos a preventiva e ele fica preso. Para além disso, ele apresenta a faca do objeto do crime, por isso que Vossas Excelências puderam contemplar o objeto do crime, e o seu celular. Malandramente, nunca foi periciado, porque ali estava a prova da pequena redução que nós estamos aqui entregando a Vossa Excelência para que possam fazer justiça. Mas, aberto o boletim de ocorrência, a primeira pessoa que anexa um documento lá é o Bruno. Vocês ouviram o Bruno aqui, o policial, e quase que nós não ouvimos ele. O Ministério Público, e aqui foi leal, mas ele também não sabia que o Bruno poderia trazer, nós requeremos e o Bruno pôde ser ouvido. Graças a Deus, porque o Bruno traz informações relevantíssimas para esse processo. Uma delas é o seguinte: ele põe uma informação do que ele teve no local dos fatos, o que ele ouviu e o que ele percebeu do local dos fatos. Tudo é perdido em fração de segundos num local de fato, muito rápido. A localística vai traçar horizonte para Vossas Excelências votarem com tranquilidade aqui, mas tudo isso é perdido muito rápido. Bruno, um policial experiente, inteligente, articulado, vocês puderam ouvir ele aqui, muito inteligente e, acima de tudo, justo, leal. Ele fala assim, de forma espontânea e sem nenhum tipo de vício, assim como nós ouvimos de alguns familiares, aquela fala viciada, carregada de sentimento, e não só os familiares da vítima, mas também os familiares do Fernando. Também há aquela fala viciada, carregada de sentimento, talvez de culpa, ou desejo de que ele possa retornar ao convívio da família. Ele não, ele é uma pessoa que está alheia a esse tipo de coisa. E ele diz lá na informação dele: no local encontramos, segundo informações de familiares, que a pessoa de Fernando, ex-marido da vítima, informam que estavam conversando, que logo após a conversa, o autor teria partido para cima da vítima, atacando-a com uma faca, desferindo vários golpes pelo corpo da vítima. Aqui nós temos a realidade lá no início. Depois disso, dificilmente a gente pode confiar cegamente em uma informação que vem nos autos, porque tudo já vem viciado. E vocês ouviram ele falando aqui uma outra coisa. Olha, doutor, foi um parto, e foram essas as palavras, foi um parto conseguir esse celular. Eu intimei os familiares, eu fui até lá e eles não queriam apresentar o celular. Quando esse celular vai ao inquérito, ele tinha dado um formato, um reset, se eu não estiver enganado nesse termo, tinha dado um formato. Porque nós queremos aqui o quê? Uma vingança. Nós queremos uma retribuição por tudo que foi feito para Daiane. O que a legislação exige é que a gente aplique justiça e não vingança. Informam que estavam conversando, que logo após a conversa o autor teria partido para cima da vítima.
eu tenho certeza que alguém dos familiares estava acordado. Alguém estava lá vendo. Alguém estava ouvindo essa conversa. Mas não é conveniente, porque isso vai fragilizar a acusação. E às vezes, por qualquer que seja o motivo, seja um colega, fala, não fala isso que é ruim. Não fala isso que pode prejudicar lá. Né? Fala que ele chegou, pulou o muro e já esfaqueou ela. Porque aí nós temos um crime de emboscada. Como nós ouvimos aqui, nós temos um crime com mais uma qualificadora, o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. E aí, nós ouvimos também de vários familiares aqui. O diabo, ele mora nos detalhes. Nós ouvimos de vários familiares aqui. Olha, doutor, ele foi lá e não deu a menor chance para ela. Isso é uma qualificadora do crime. Isso vai colocar um tempo a mais de pena para ele. Da mesma forma que eu peço 1/6 de redução, essa qualificadora vai acrescentar 1/6 de prisão. Olha, doutor, isso é um crime muito cruel. Isso é um crime muito cruel, doutor. Meu Deus, onde é que já se viu? Ele mata na frente dos filhos. E de forma premeditada ainda, doutor. Isso é muito cruel. E aí, mais uma vez, o Bruno nos socorre lá. Porque eu digo para ele, olha, Bruno, o que é que aconteceu lá? É o que o senhor relata sobre a situação. E aí ele diz, eu vejo ali uma fatalidade. Um casal que briga. Eles estavam conversando? Sim, eles estavam conversando. E eles brigam. E aí ele se transforma e acaba desferindo facadas nela, na frente dos filhos. Eu tenho filho também, doutor. E quando tem uma situação dessa, para nós é muito difícil. Então nós entendemos que isso é muito cruel. E isso gera mais uma qualificadora. Mas quem diz que é cruel, não é isso. Quem diz que é cruel é a lei. O que é cruel? É a lei e a medicina legal. Eu vou mostrar para vocês que esse crime não é cruel. Vocês lembram daquele caso da Yoke? A mulher que desossa o marido, coloca tudo numa mala. A única coisa que eles tinham íntegro era a mão dele. Conseguiram, pelas unhas e pelas digitais, identificar lá o empresário da Yoke. Aquele crime em que o corpo foi esquartejado, desossado, ela tinha conhecimento técnico para isso, não foi considerado um crime cruel, embora tenha todos esses requintes de crueldade, né? Desossar, esquartejar o corpo, aquilo não é cruel, porque a lei não fala que aquilo é cruel. E da mesma forma eu vou provar a Vossas Excelências que aqui não há crueldade. O número de facadas por si só não é uma crueldade. Nós vamos entender melhor como é que se afere aqui a crueldade. E vai ficar muito claro a Vossas Excelências quando forem votar o quesito. Porque o magistrado, elaborando os quesitos, vai fazer uma pergunta. E Vossas Excelências vão responder com base nos ensinamentos, não meus, de forma alguma. Longe de mim aqui dar aula para quem quer que seja, mas os ensinamentos daqueles que estudam e que escreveram toda a história da medicina legal, o doutrinador que se aprofunda e que escreveu sobre o Código Penal. Nós somos escravos da lei e assim temos que ser, para que daqui a pouco não sejamos atingidos pela máquina de moer gente que é o judiciário. É uma máquina de moer gente. Eu conversava com um promotor, colega, ele disse, Baus, se a atuação defensiva fosse combativa, fosse técnica, mais da metade dos processos seriam todos anulados. Porque muito é simplesmente uma máquina de moer gente. E
sabe quem é que está? Quem é que está sempre do outro lado pagando esse preço? Ou sendo moído? O pobre. Esse não tem condição de contratar o melhor advogado. O advogado da Lava Jato, o advogado da operação gigante, do shake, disso, daquilo. O pobre não tem condições. Então o pobre acaba sendo uma massa de manobra. Isso não pode acontecer. Se nós permitirmos que o Fernando tenha sido moído pela máquina, amanhã é o Beltrano, depois da manhã é o Ciclano, depois da manhã é o meu filho, depois da manhã é o seu filho, depois da manhã é o seu pai, e assim sucessivamente. Justiça é o que nós precisamos. Vamos adiante. Alexandro também fala, é o policial militar que atendeu, não foi ouvido aqui, eu não arrolei os policiais militares, o promotor de justiça arrolou, dispensou eles, só ficou então o que eles disseram na delegacia, que o homicídio teria sido motivado por ciúme, com envolvimento em outro relacionamento, mas que não sabe informar a pessoa que deu essa informação aos familiares. Então o policial ele estava no momento do crime e ouve dos familiares. E lá sim é que eles dizem o que realmente aconteceu. Depois eles vão sendo viciados, assim como eu já disse. Viciado pelo sentimento. E aí nós temos também o boletim de ocorrência relatado pela Daiane, que ela não fala que a separação aconteceu por ameaça ou qualquer que seja outra. Ela fala no boletim que devido a uma traição que houve a separação, mas que ele não aceitava essa separação. E aí é que vem a ameaça. Ela não se separou dele porque não aguentava mais as ameaças. Separou dela porque ele traiu ela. Não sei, na cabeça dela também havia essa traição. Ele diz que não, mas isso não tem relevância. Tanto é que a traição, o relacionamento dela também não tem nenhuma relevância nesse caso. Só foi o estupim para que ele pudesse explodir. Na cabeça dele, foi ele quem criou isso. E aí nós temos aqui um homicídio qualificado sendo feminicídio. E a lei diz no artigo 121 que se o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então nós não estamos falando aqui de 6 meses, 8 meses para ele ficar preso. Ele já está preso há 2 anos e vai passar um longo tempo ainda preso. Nós estamos pedindo a condenação e reclusão, fechado. Não tem semiaberto, não tem tornozeleira. Isso pode ser que ele obtenha com o tempo, mas o regime é fechado. E aí o juiz, né, a pena mínima é de 12, nós já partimos de 12, mas o juiz ainda, vocês ouviram o promotor dizendo aqui o seguinte: olha, nós temos questões aqui atinentes à pena, que estão no artigo 59, né, circunstâncias da pena. E uma delas é isso, aquele outro, não anotei ali, não estava com caneta, eu até ia anotar, mas não anotei. Mas essas circunstâncias que foram elencadas pelo promotor de justiça vão elevar a pena. Porque essa pena não vai ficar no mínimo. Isso é fato, é certo. O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, consequências do crime. Consequências do crime serão consideradas pelo magistrado quando vai fixar a pena. E as consequências nesse crime aqui são graves. E eu mesmo reconheço isso. Eu tenho certeza que o magistrado vai, nas consequências do crime, elevar essa pena. E bem, as consequências são graves. 2 crianças órfãs, sem pai e sem mãe. Bem como o comportamento da vítima estabelecerá. O comportamento da vítima também é relevante para a fixação da pena, conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí nós temos aqui uma série de circunstâncias, né? As penas aplicadas dentre as combinadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, regime inicial de cumprimento, isso, aquilo. Circunstâncias agravantes, também haverão agravantes nesse caso aqui. O juiz pode reconhecer agravantes, que também elevarão essa pena. E é isso que eu quero que fique bem claro, que nós não estamos pedindo aqui nada fora do normal, é o justo na justa medida.
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil, torpe, para facilitar e assegurar a execução, ou a impunidade, a traição emboscada, com emprego de veneno, contra ascendente, contra descendente, contra irmão e contra cônjuge. Com abuso de autoridade, com abuso de poder, contra criança maior de 60, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, no estado de embriaguez pré-ordenado. Mas temos aqui então, e é aqui que eu vou pedir que Vossas Excelências votem a redução da pena, quando disserem que o agente cometeu o crime com violenta emoção, eu vou pedir que Vossas Excelências votem sim. Se o agente comete o crime impelido por motivo de irrelevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E aqui pode ser discutida essa injusta provocação. Ora, o vídeo, o áudio ali, é suficiente para entendermos que houve, por parte da vítima, uma injusta provocação. Eu ouvi ontem do meu colega, ele foi testemunha aqui, ele disse, porra, perdão o palavrão, ele poderia ter cortado volta ainda, como ele diz, né? Ele podia ter cortado volta dela. Eu falei, com certeza, ele deveria ter feito isso. Seria a decisão mais acertada para ele. Mas eu também posso pensar no copo meio cheio ou no copo meio vazio. Ela também poderia não ter falado nada. Diz o que ele está pedindo para dizer. Diga que não aconteceu nada, que não era ela, que era a Dé. Se ela conhecia ele, que ele era uma pessoa violenta, e se ele era essa pessoa que a família contou aqui, que ninguém se dava, que era um bandido, que ameaçava, que picava no facão, que estuprava a criança, que fazia isso, que torturava, por que ela fala desse jeito também? Entende? Então, a provocação é injusta, tá? E se encaixa perfeitamente aqui. O juiz deve reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vai ficar a critério do doutor Haroldo. Vossas Excelências irão votar e ele vai definir quanto de pena ele vai reduzir. 1/6 a 1/3. Violenta emoção. E se encaixa perfeitamente nesse caso. E não sou eu que estou falando. Eu não inventei nada. Isso aqui já estava lá no processo. Já está sendo produzido desde a fase de instrução. Nós não criamos nada. Isso não faz qualquer diferença do que ele falou aqui. Se ele falou que era amarelo e era azul, se ele falou que a gravata era cor-de-rosa e era vermelha, isso é fato. Aconteceu e nada que ele disser que vai mudar. Por isso que deixa que ele fale. Eu não me preocupei nem um pouco com o que ele estava falando. E pode falar, tá? Porque não muda nada. Se ele falar, não era isso, eu não tinha arma. A arma não tem nada a ver com esse processo. Essas munições que estavam ali, depois o Dr. Fábio vai falar sobre isso, mas essas munições não têm nenhuma relevância com esse processo. Inclusive eu levanto uma questão de ordem lá no começo do julgamento. Não havia nem jurado escolhido. Por que nós vamos votar isso aqui? Vamos perder tempo votando isso aqui, porque não tem nenhuma relação com isso. Foi definido pelo juízo, dizendo que esses argumentos a gente precisa entregar a Vossa Excelência para que vocês julguem aqui nesse sentido. Doutrina, o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Emoção é a excitação de um sentimento, amor, ódio, rancor. Se o agente está dominado, fortemente envolvido pela violenta, forte e intensa emoção, excitação sentimental. Havia por parte dele uma excitação sentimental e ela era forte e intensa. Ele tinha acabado de ver a sua mulher descendo de uma caminhonete. E aí quando ele vai até ela e fala, Daiane, o que você fez? Ela fala, fiz, estava com ele, não te devo satisfação, siga a tua vida. E ele, pum, explode. Há luta corporal, vou mostrar daqui a pouco no laudo, e ele explode. Os dois lutam, tanto é que são lesões
de defesa. Ah, tem uma lesão no cotovelo. É uma lesão de faca no cotovelo. Lesão no cotovelo, quem quer matar, jurado Leandro, é assim, ó. No tórax. Sabe quando que você erra uma facada? Quando a pessoa se defende. E ela tem uma série de lesões aqui. Mas já vamos ver. Apesar de... Aqui, ó, podemos ver agora, inclusive. Tá vendo aqui? Os braços. Tem uma no cotovelo, tem uma no braço, tem uma aqui, tem uma aqui. Tem na cabeça, tem nas costas. São lesões de defesa. E a localística vai mostrar isso também. Estou sem meu livro aqui. Aquele é do cadáver, mas eu tenho um livro de localística que diz nesse sentido mesmo. Que o local mostra o que aconteceu, assim como o corpo fala. Os cadáveres acusam. Lesões nos braços são típicas de defesa. Pode significar, como decorrência lógica, a perda do autocontrole que todos temos ao sofrermos qualquer tipo de agressão sem causa legítima. Nutt, Guilherme de Souza Nutt, é quem fala sobre isso. E aqui nós temos o policial civil falando sobre essa violenta emoção. E eu não precisei nem fazer muito esforço para que ele falasse sobre isso. Eu perguntei, ele já falou. Vocês viram. O que eu posso dizer, né? Que é uma grande fatalidade, né? Isso aí, né? Uma briga de casal, né? Que gerou ali Já foi melhor. uma desinteligência, né? A pessoa saiu, né? Do si, né? Dela, do interior dela. A pessoa saiu do umas si. emoções ali afloradas, né? Alterou a composição do corpo dela. Né? Alterou. E cometeu esse ato gravíssimo, né, contra a vida dessa vítima. Então eu pela forma, pela atitude, né? Entenderam? Ele diz uma coisa que é exatamente o que eu penso. Ele se alterou. Ele explodiu. Não é um crime planejado, porque ninguém vai lá com o seu carro. Ele tinha, segundo o que dizem aqui, ele tinha arma. E ele ameaçava de matar com arma. E por que ele vai com o carro dele lá? Ele pega de faca, faz aquela sujeira ali. Precisava disso? Lógico que não. Quem quer matar, mata. E se um dia alguém decidir tirar minha vida, vai ter que lutar comigo, mas vai tirar minha vida. E eu não vou me entregar facilmente, mas vai tirar minha vida. Porque quem quer e planeja e ajusta e arquiteta, consegue. Não precisa ser numa loucura dessa aqui. Ele vai com o celular no bolso, trocando mensagem com ela, avisando ela, porque ela fala, inclusive, vem aqui então falar no meu portão. Não é ele que aparece lá. E outra, ele vai à tarde e liga pra sogra. Fala, sogra, faz favor, peça pro rapaz, o menino, levar a minha chave lá que eu tô chegando, tô em Ponta Grossa. Isso é relatado por ela. E ele relata também que isso aconteceu. Pois se eu quero matar ela e já tô com a intenção de matar ela faz tempo, por que eu aviso a sogra que tô chegando? Eu vou quietinho. Ele manda mensagem pra ela. O que você fez, Daiane? Não sabia que você era puta. Eu vou aí ver esse negócio da moto. Em algum momento ele fala, eu vou lá matar ela. Ele vai até lá. Já sabia, ele já vinha, muito provavelmente já vinha procurando isso. Essa relação dela já tinha um tempo separado, já tinha uma outra separação, e ele já vinha procurando. Quem procura acha. E ele achou, ele viu. E aí ele vai lá e fala, o que você fez, Daiane? Ela fala, não te quero mais. Siga a tua vida, seu lazarento. Isso é a gota que transborda o copo d'água. E ele explode. Violenta emoção. E aí agora é legal.
por conta do meio cruel. É uma questão de medicina legal e é uma questão de direito penal. O denunciado, vejam o que será perguntado a Vossa Excelência, o que está na denúncia aqui do Ministério Público, jurada Angélica, jurada Keila, jurada Mônica, jurada Juscelia, Elisângela, Gerson e Leandro. A denúncia diz o seguinte aqui, ó, que o delito foi cometido por meio cruel, haja visto que o denunciado premeditou o ato e desferiu aproximadamente 7 golpes de faca contra a vítima. E tá 7 golpes de faca aqui, porque o laudo definitivo não tinha vindo ainda. Mas depois se constatou que eram até mais, eram 14. Sou leal, não tenho que esconder nada do jurado. Eram 14 facadas, eu vou falar sobre elas. Causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento. Nós temos aqui o professor Genival Veloso de França, que é o pai da medicina legal, que diz o seguinte acerca do meio cruel. Temos informação ali também no BO, informa que houve um acionamento rápido do atendimento, mas que chegando ao local a vítima estava em óbito. Depoimentos dos policiais informam deslocamento rápido, mas chegaram no local ela já estava sem vida. E recordem aqui no plenário que vários familiares, inclusive a mãe e a irmã, que estavam na casa, elas chegam, eu escutei o grito, pulei da cama, chego, ela já está morrendo. A morte foi quase que instantânea. Facada no coração, jurado. Fatal. Fatal. Ela tinha 2 facadas profundas, e eu vou mostrar no laudo aqui, que foram fatais. Não houve nenhum sofrimento. Morrer é um processo. Morrer é um processo. Você pode morrer de forma súbita, pum, infarto fulminante, morrer. Ou você pode ir morrendo aos poucos, dentro daquele processo mais longo e mais duradouro. Quando a gente tem o intento não de matar, mas de causar sofrimento e dor para matar, isso é meio cruel. É isso que nós falamos de crueldade. E não existe crueldade nesse caso, porque a intenção era de matar, e a faca foi direcionada no coração. Ele queria a morte, ele conseguiu a morte, ele não queria sofrimento. E não houve sofrimento, porque a morte dela durou, o processo de morte dela durou segundos. Vejamos. Um ferimento cortante profundo na região entre o externo e a mama esquerda, medindo 1,2 por 2,8. Um ferimento cortante profundo no limite superior da mama esquerda, medindo 1,9 por 3,8 centímetros. Todas as outras lesões que Vossas Excelências viram aqui, que nem eu gosto de ver aquelas fotos, é horrível. Aquilo ali é uma coisa que mexe comigo. Todas as outras lesões, elas são classificadas como lesões superficiais. Existem, inclusive, superficiais que eu digo, que não penetram o corpo, não atingem órgãos internos. E isso está descrito aqui no laudo. Meu laudo está aí ou não? O laudo que eu escrevi está no PA4, isso mesmo. O laudo diz... Põe o laudo aí para mim, por favor, Hélio. Não, mas eu acho que está lá na info mesmo. Pode deixar lá na info. O laudo aqui diz o seguinte, ó. Que as lesões... Tatuagens também são lesões. São consideradas lesões. São ferimentos da pele. E aí eu discuto da tatuagem aqui, por desconhecimento, as pessoas não entendem. Porque muitas vezes perguntam, e não é preconceito algum. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas não havia problema nenhum se eu fizesse uma tatuagem. Acho até bonito. Uma tatuagem grande, assim, bonita. Os ferimentos aqui, mas nós temos aqui no 11 até uma escoriação linear, que também é considerado uma lesão. Mas lesões profundas, ó, são 2 apenas. Não, volta aqui. É a 12 e a 15. Sendo que a 15 é descrita aqui, ó, exame interno. Ó, feita a incisão, aberta as cavidades torácica e abdominal, o hematoma nas costelas e na musculatura abaixo da mama esquerda. E ela é condizente com o ferimento de 12 lá. E
Descreve também uma grande quantidade de sangue na cavidade torácica esquerda, um hemotórax. Significa que ela sangrou muito internamente, porque o ferimento, coração, muito sangue, ela perdeu todo o sangue, e o hemotórax esquerdo, justamente onde a faca acabou penetrando o pulmão e o coração. E aí nós temos aqui também grande quantidade de sangue na cavidade pericárdica, hemopericárdio, no coração. Um ferimento cortante seccionado na parede do ventríloco esquerdo do coração, chegando até o interior do ventríloco esquerdo. A origem deste ferimento está descrito no item número 15 das lesões externas. Então, a causa da morte é detectada através do exame como de uma facada apenas. As outras são lesões externas e que não atingiram órgãos externos. São duas, na verdade, lesões que atingiram órgãos externos, sendo uma descrita aqui, 15, que foi a causa efetiva da morte. E ela morre de hemorragia. Pois não, doutor. Anemia aguda. Doutor, só um minutinho. O laudo não diz a ordem das facadas, não tem como precisar. O doutor está induzindo os grados. Eu gostaria que o senhor o advertisse, por gentileza. Doutor, eu vou... Não existe isso no laudo, não está escrito qual foi a primeira nem a segunda facada. Mas eu não falei isso, doutor. Eu vou confirmar isso, que eu não sei dizer de cabeça, aí eu retorno na sequência. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor. Doutor, eu não falei da ordem das facadas, eu estou descrevendo o laudo aqui. Doutor, o senhor está dizendo que ela morreu sem sofrimento na primeira facada, na segunda facada? Eu falei isso, Jurado? Não. Pelo amor de Deus, não diz isso. Doutora, só precisa estudar, doutor. Pega um Doutor, livrinho, por favor, o senhor, dá uma o senhor lida. não é o senhor que vai me dizer Eu o que não- fazer, não. eu Mas não- chega, doutor. Deixa eu trabalhar aqui, O senhor está doutora. dizendo que a vítima morreu sem sofrimento algum, não sei o quê. O laudo diz, induzindo, doutora, não sou eu que digo, é o laudo Não que está diz. induzindo, não está escrito isso Eu estou no lendo o laudo, induzindo. doutora. A senhora sabe ler um laudo, doutora? O senhor é que não sabe ler, né, doutor? Não, claro que eu não Não sei. pode, né? Claro que eu não Para, sei. doutor, Eu estou aqui fazendo teatro, né? O senhor está desrespeitando a família, o senhor está desrespeitando Ah, a meu cidade, o senhor Deus, está não. desrespeitando os Para parentes. com isso, não há respeito nenhum. Nós estamos trabalhando. A Estava em senhora silêncio trabalhou até agora. também de forma E deve continuar, Estava em doutora, senão a silêncio, senhora vai passar vergonha. Respeitando. Então Respeitando. vamos Respeitando. Doutor, Nós não podemos Vamos ter induzir os respeito espero ao dados. vocês trabalho, vamos. pararem, senão... Já falo de urbanidade, Obrigada. Então nós temos, posso continuar? Pode continuar. Nós temos aqui a descrição no laudo. Isso é desespero também, viu? Nós temos a descrição no laudo de uma anemia aguda. Anemia aguda, ela pode ser traduzida em uma hemorragia ou uma anemia hemorrágica. É a mesma coisa. Então ela morre por insuficiência sanguínea. Anemia. Perdeu todo o sangue por uma facada no coração, e essa facada está descrita aqui no item 4 das lesões internas. A origem desse ferimento está descrito no item 15 das lesões externas. Nós temos duas lesões internas e temos aqui 21 lesões externas, sendo elas aqui várias, eu não contei, dá 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tatuagens, que nós descontamos, e uma escoriação também, que é uma lesão superficial, que pode ter sido ocasionada pela faca, mas pode ter sido ocasionada também por manipulação do corpo, quando ele vai para o bandejão, ele vai lá para o IML, e esse é o fim de todos nós. Bandeja, essa é a vida como ela é, seja num crime violento ou não. Bandeja, caixão, cemitério. Infelizmente, a Daiane teve uma morte violenta. Eu não estou falando aqui que ele desferiu a facada no coração dela primeiro, porque isso não é relevante. Não interessa qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira. Porque ele fala aqui que ele parece que as primeiras foram nas costas, tá? Mas nem ele sabe. Nem ele sabe exatamente. Mas isso também não é relevante. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Porque a medicina legal diz o seguinte. Aqui, ó. Os jurados podem acompanhar lá, e acho que até eu vou ter que acompanhar lá, que agora eu já não enxergo mais nada. Citação do livro de Medicina Legal do Sr. Genival Veloso, é esse daqui, ó. Traumatologia forense. Respostas aos quesitos. No que diz respeito ao quesito, se a morte foi produzida por meio de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel,
que é o caso, crueldade, meio cruel, deve, nos casos positivos, ser respondido de forma especificada, ficando na descrição do laudo bem claras as razões de tal confirmação. E eu desafio a doutora advogada aqui que ela volte, junto com o doutor promotor, na réplica e explique por que é que essas lesões aqui são cruéis. Eu desafio a senhora, doutora, volte na réplica. E o meio cruel, aquele que o autor procura muito mais provocar sofrimento físico ou psíquico da vítima do que propriamente a sua morte. O que ele queria? A morte. Isso é consenso. Ele queria a morte dela. Sofrimento físico e psíquico pode ser que em uma outra oportunidade, quando ele ameaçava, isso, aquilo, não está sendo discutido aqui. Há na crueldade um ritual, um cronograma articulado de procedimentos, cujo fim é o sofrimento da vítima. A norma penal aponta como manifestação da crueldade o emprego deliberado de fogo. Fogo é crueldade. Se ele mata, ateando fogo nela, eu mesmo falava, esse é cruel, pode condenar. Do explosivo, da asfixia ou da tortura. E o desconhecimento também talvez vem quando nós ouvimos de depoimentos ali. Não, ele torturava, só que torturava os filhos, e isso não faz nenhum sentido aqui para o homicídio. Nesse particular, deve-se considerar muito mais as regiões atingidas, as características das lesões e o meio ou instrumento causador das lesões, a gravidade das lesões e sua multiplicidade, 14, por si sós, não caracterizam o meio cruel. Enfim, só responder afirmativamente quando se tiver a plena certeza de que há lesões tipicamente produzidas por aqueles meios. A multiplicidade das lesões, é isso que Vossas Excelências serão questionados, não trazem por si só a crueldade. Jurados, não é justo reconhecer o meio cruel nesse caso. Peço que votem não para a qualificadora do meio cruel. Não há crueldade segundo a lei. Segundo a lei. E de quem se debruça sobre o tema. Não sou eu que estou falando. Olha aqui. Não sou eu que estou falando. O senhor está induzindo o jurado. Eu não estou falando isso, não estou fazendo isso. Está escrito aqui. E aí, jurados, a doutrina também fala. Essa doutrina é do Nutt, está aqui, ó. O mesmo livro que eu apresentei a Vossa Excelência. O emprego de meio cruel é gerador de sofrimento desnecessário à vítima, representando tanto por algumas espécies de veneno que matam de modo agônico, agonia, como pelo fogo, gerador de queimaduras bastante dolorosas, além da tortura, suplício extremo, que poderia visualizar como forma pura de crueldade, e da asfixia, supressão da respiração por qualquer meio, como exemplificado o enforcamento, a esganadura e o estrangulamento, constituindo sofrimento atroz. 479 do Ministério Público traz uma reportagem que eu falo lá em Curitiba, em um caso que eu atuo na mesma posição que a doutora atua ali, como assistente de acusação. E eu peço a condenação desse homem pelo meio cruel. Mas sabe por que eu peço? De forma justa. Porque ele faz um laço com um carregador de celular no pescoço dela atrás aqui, e o laudo mostra isso. Não é que eu estou falando. O laudo mostra isso. Uma esganadura que não é causa da morte dela, e depois tem instrumentos pérfuro-contusos que tiram a vida dela e aí sim causam a morte. Temos duas lesões. Isso denota então um sofrimento prolongado, porque primeiro ela perde a consciência no laço, e depois 2 facadas só. Meio cruel. Mas não é a facada. Tá bom, não é facada.
Não é a facada que faz diferença nesse meio cruel. É o prolongamento do sofrimento e o estrangulamento que está ali. Jurados, votem não a qualificadora de meio cruel. É isso que eu peço. Vamos adiante. Posso dizer também aqui do nosso tribunal. Desembargador aqui, o nosso Superior Tribunal de Justiça, nosso ministro Félix Fischer vota nesse sentido em um processo parecido aqui. O meio cruel previsto no 121 é aquele que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime como evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios, em caso reiteração de facadas, por si só não configura qualificadora do meio cruel. É exatamente o que nós temos aqui. Multiplicidade de facadas. E é isso que Vossas Excelências serão perguntados. Até o quesito, talvez, não sei se o doutor vai mudar, mas talvez venha até com 7 facadas. São 14 facadas. Sou eu que estou dizendo isso. E isso não deixa esse crime cruel. É a lei. Nós somos escravos da lei. Saibam que hoje é ele. Amanhã, aquele rapaz ali, ou algum do Ministério Público pode acusar um de nós. E nós vamos querer justiça. Nós não vamos querer vingança. Todo homem pode matar. E aí também, subsidiariamente, eu vou pedir o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Vocês serão perguntados lá se a vítima estar alcoolizada e o ingresso dele durante a noite, surpreendendo enquanto estava numa rede, se ele é suficiente também para qualificar esse crime. E eu vou dizer a Vossa Excelência que não. Nós instruímos aqui, e não é o Fernando que está falando, o Fernando pode mentir do jeito que ele quiser aqui, que o Fernando não falou nada que possa afastar essa qualificadora aqui. São todas provas produzidas de testemunhas arroladas pelo Ministério Público e testemunhas arroladas pelas defesas. A minha defesa nem contribui com relação a isso, porque nenhuma é do fato. Lembra que ela disse que estava bebendo, o Daniel fala aqui que estava bebendo com ele, o Fernando aqui, ele nem sabia que ela estava bêbada. Talvez ele pudesse perceber, né? A doutora ali exige que ele, mas você não conhece tanto a tua mulher, pela voz, você já sabe que ela está bêbada. Mas isso também não faz nenhuma diferença, porque a embriaguez dela não foi imposta por ele, mas sim ela mesma decidiu beber. O estar embriagado aqui não faz diferença nesse caso. E o denunciado adentrou no domicílio da ofendida durante o período noturno. Várias pessoas perguntaram, mas tinha luz lá? Não tinha? Depois o Bruno vem e fala, não, lá dentro estava iluminado, lá fora não tem luz. Isso consta da acusação, de que era um período noturno e tal. Surpreendendo enquanto estava em uma rede. Vejam, a embriaguez não faz nenhuma diferença, o período noturno não faz nenhuma diferença, e o fato dela estar na rede, porque o Bruno fala também que não havia o quê? Sangue na rede. Se ela fosse morta desprevenida na rede, para que ia ter na rede? Sangue. É possível, que vai dar 14 facadas nela na rede, e a mãe diz, não, eu vi ela caindo da rede, mas não tem uma gota de sangue na rede. O laudo não descreve isso. E se descrever isso, eu desafio também que tragam aqui na reta. Digam que essa rede estava encharcada de sangue. Ela não estava na rede, e para além disso, para acabar com essa discussão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não existe surpresa daquele que fala, eu vou aí. Muito menos daquela que fala, venha, seu desgraçado, venha falar que eu sou puta aqui no meu portão. Se eu chamo o bandido, venha. Que surpresa, que recurso que dificultou a defesa da vítima que pode ter. Se eu tô chamando o bandido, venha. É justo?
recurso que dificultou a defesa da vítima. E aí eles dizem ainda o seguinte, o laudo, agora eu quero o laudo do local. Eles dizem ainda que ele, para acertar essa qualificadora aqui, eles dizem ainda que nem está na denúncia ali. Não, nem é isso que vocês vão votar. Mas para eliminar essa dúvida também de Vossas Excelências, eles dizem ainda o seguinte, que o portão estava fechado, que ele pulou a grade, ou o muro, sei lá. Olha o tamanho dele. Você acha que ele ia em poucos segundos pular um portão daquele tamanho lá pra dentro e depois ainda pular de volta pra fora? E cair lá pra dentro talvez não seja nem o problema. Agora cair pra fora depois de novo, com faca, com isso, com aquilo, apavorado, à noite, no escuro. E outra, não ia deixar nada, nenhuma marquinha de nada ali. Mas no portão, aproxima essa foto lá do portão lá. Onde é que está o cadeado? Onde é que está o cadeado ali? Onde é que põe cadeado nesse portão ali? Pega outra foto ali, tem mais uma foto do portão. Ó, olha ali, ó, ali dá pra ver bem, cadê o cadeado? E o Daniel que veio aqui e falou assim, viu? E eu quase estava esquecendo de perguntar isso pro Daniel. A sorte que a doutora foi perguntar, eu lembrei. Falei, o cadeado, tem cadeado? Aí, pergunto pro Daniel, ela desceu com chave, ela teve alguma dificuldade para entrar, ela tava bêbada, o Daniel falou que ela tava bêbada. Ela desceu com a chave, você esperou ali? Não, ela desceu e entrou já. Caiu o cadeado. Não tem cadeado, é mentira. Porque aí eles queriam, ó, costurar mais uma qualificadora. Vingança privada. Vingança privada. Onde é que estava escrito no laudo que o portão estava fechado, que houve rompimento de obstáculo, que houve escalada. O laudo não fala isso. Eu já sabia só por isso. Mas aqui nós estamos tratando de um julgamento popular. Eu preciso esclarecer isso, porque senão daqui a pouco eles vêm aqui, ó. Não, é isso, é aquilo, é aquele outro. O sofrimento da família. Coloquem aqui essa qualificadora porque a família sofreu. É justiça, jurados, é justiça. O que eles pedem lá, nós suplicamos aqui. Não pelo Fernando, pela sociedade de Cândido de Abreu, do Paraná e do Brasil. Se nós queremos um mundo melhor, a lei tem que valer para você, jurado Leandro, da mesma forma que vale o doutor promotor, ou para aquele lá que rompeu a protetiva por 101 vezes. Ninguém prendeu esse cara. Ele poderia ter matado a mulher. Para esse não. Direitos e garantias a esse cara. A esse aqui, meu amigo, você é um pobre coitado, fudido com PH de farmácia, cadeia, masmorra, crucifixo. Ninguém tá nem aí pra esse cara. Não é nada, caminhoneiro, família pobre, parou na 4ª série. E é assim que é feito justiça no nosso país. O dia que a sociedade souber disso e tiver consciência de que a justiça é feita assim, ó, vocês vão ficar apavorados, porque qualquer um pode entrar nessa máquina. Para sair, vai ter que movimentar, vai ter que trabalhar, vai ter que produzir, porque a testemunha vem em mente. Ora, mas então ele não matou? 10, 13. Então ele não matou, foi isso que a testemunha falou. Totalmente inquinada. Tudo bem. Isso não é relevante. Crucifixo. Jurados, condenem. Ah lá, do Bruno de novo, mais uma questão relacionada ao cadeado lá que se exibiu. O Bruno também fala. E essa resposta eu não sabia especificamente, porque muito se espalhou durante todo o processo da lembrança sobre essa rede. Mas não tem como falar nada do... Sim, é porque a gente não pode afirmar, né, sobre essa rede, né, doutor?
Mas tinha uma rede lá, né? Mas a gente não pode afirmar Ó, se ela estava ele lá viu a na rede, nós não mas tinha uma vimos. rede próxima a ela, né? Ele viu a rede. Essa rede do papo, inclusive, na frente, que parece que ela está completa dobrada, né? É isso mesmo, até isso mesmo. Sangue também não existe nessa rede. Só chegou a ver. Não, eu não encontrei sangue também, né? Eu não encontrei sangue na rede. Se ela estava na rede, e a mãe fala que ela estava na rede, eu acredito que ela estava sim na rede. Mas o que ela faz quando ela vê ele? Levanta. E ele fala.